galerinha, voltamos com mais uma aula de história. Você sabia que teve um rei da Inglaterra que perdeu a cabeça por causa de poder, de abuso de poder? Ele literalmente perdeu a cabeça, foi decapitado. E sabia que a Inglaterra já teve ela já foi república, ela já teve república, mas por pouco tempo, porque acho que a Inglaterra... Você acha que a Inglaterra combina com república? Não acho. Não acho. Você pensa em Inglaterra, você pensa rei, rainha, né? Castelos. Então, não acho que combine, mas eles tentaram. Chegaram a tentar. Então, hoje nós vamos falar das revoluções inglesas. A história é a seguinte. A Inglaterra tinha lá o rei Jaime I, que ele abusava bem desse poder. Era uma monarquia absolutista, ele tinha um poder absoluto. Ele nem queria saber do parlamento dele, que o parlamento ficava lá moderando esse poder, tentando limitar esse poder do rei, queria nem saber, né? Porque eles acreditavam numa tal de uma teoria do direito divino dos reis, ou seja, o rei tá ali porque Deus quer que ele esteja ali e você não tem que teimar nada com isso, é apenas obedecer. E os reis abusavam desse poder. Aí veio o filho dele, rei Carlos I. Eu vou botar a imagem dele aqui, porque esse cara aí é ele que abusou muito desse poder. Cara, ele abusou tanto do poder que o pessoal já não queria mais uma monarquia. Foi assim, lá atrás criaram um tal de uma Magna Carta que limitava um pouco o poder do rei. E o rei, para ele criar impostos, ele tinha que consultar o parlamento. Mas Carlos I não estava consultando, ele criava impostos atrás de impostos, ele queria mesmo, era mais regalias e mais regalias. E teve uma época que uma das colônias dele também estava se rebelando, ele queria, para tentar conter essa colônia, ele queria mais dinheiro, mais impostos, até o exército e tudo mais. E aí dessa vez, como ia ser muito, ele já não estava mais conseguindo tantos impostos, já estava queimado, ó, com o povo, de tantos impostos que ele colocava. Ele resolveu consultar, fazer o parlamento, ele convocou o parlamento, resolveu consultar, pensando assim, aí, né, joga a culpa para eles, porque eles vão liberar. E o parlamento não liberou. O parlamento falou, não vai cobrar impostos, não. Nada de cobrar impostos. O rei Carlos I se revoltou contra o parlamento. E o rei, ele era um pouquinho católico. Geralmente os reis da Inglaterra eram anglicanos, lá por causa de Henrique VIII, né? Quando ele quis se separar, a igreja não deixou e ele criou a igreja anglicana, vocês devem lembrar disso. Cara, então, geralmente os reis eram anglicanos e um pouquinho da igreja católica, né? E tinha os reis que, como Carlos I, já era um pouco mais católico. Quando o rei se revoltou contra o parlamento se revoltou contra o rei, ficou católicos e anglicanos do lado do rei e o resto geral do lado do parlamento. Inclusive os gentries, eles eram pessoas que tinham muitas posses, mas eles não tinham muitas terras, mas eles não tinham título de nobre. Ou seja, eles tinham a riqueza, mas não tinham os títulos, tá? Eles ficaram do lado do parlamento e aí, ó, começou uma guerra civil, que chamam também de guerra puritana, revolução puritana, porque era a igreja católica e a igreja anglicana do lado do rei, todo o resto do lado do parlamento, inclusive os puritanos, que eram os calvinistas, que era uma outra religião que também era protestante, que também veio lá nessa época, se vocês lembram lá do Martinho Lutero, lá quando teve a anglicana, teve outras religiões protestantes também. E aí, do lado do parlamento, quem estava? Os puritanos e todo o resto. E do lado do rei, a igreja católica e a igreja anglicana. Olha, o rei tinha o melhor exército, então ele começou melhor assim, né? Tinha mais títulos ali, então ele começou ganhando a guerra. Ele tinha tudo até para ganhar essa guerra. Porque naquela época, para você subir no exército, você tinha que ter títulos, entendeu? Você tinha que ter nome. E aí, veio um líder do exército, do parlamento, Oliver Cromwell, e falou assim, vou mudar, vou fazer um exército do novo tipo. Qual tipo que ele fez? Ele pegou
o exército tradicional. Ele falou, não. Para subir aqui no meu exército agora, você tem que ser bom. Tem que ser um cara bom na guerra. Então é um exército do novo tipo. Os líderes, quem começava a subir e ficar melhor, ter um título melhor ali no exército, é quem era realmente bom. Com essa estratégia, Oliver Cromwell derrubou o exército do rei. Depois de vários anos de guerra, ele conseguiu ganhar essa guerra. Ou seja, o parlamento ganhou essa guerra e Oliver Cromwell conseguiu ficar no poder. Abaixa a tirania! O rei foi condenado. Fugiu. Foi lá para a Escócia. Foi lá. Acho que o pai dele era escocês. Achou que a Escócia ia encobrir ele. A Escócia não encobriu ele. Mandou ele de volta. E aí sim, ó. Quando ele chegou na Inglaterra, ele foi decapitado. Foi morto, pessoal. E aí, Oliver Cromwell assumiu o poder. Esquece monarquia, ninguém mais queria esse abuso de poder. O pessoal falou assim, nada de rei. Tchau, monarquia. Agora vamos começar uma república. E quem estava no comando principal, assim, era Oliver Cromwell. Uma república parlamentarista, ia ter um parlamento, várias pessoas no poder, mas Oliver Cromwell era o líder. Cara, Oliver Cromwell tinha tudo para dar certo ali. Ele fez inclusive os atos de navegação, que era que só podia chegar mercadoria na Inglaterra, ou seja, importar para a Inglaterra, né? A Inglaterra lá só conseguia chegar através de navio. Só podia ser navio inglês, os próprios navios da Inglaterra que poderiam fazer isso. Isso beneficiou bastante a Inglaterra. Ele começou liderando ali a república, né? Era uma república, era uma coisa do povo. Mas ele dissolveu o parlamento, virou um ditador. O cara, ele chegava, ó, a matar quem fosse contra o poder dele. Ele realmente foi um ditador. E aí não deu certo mais. Aí o pessoal já não aguentava mais essa ditadura. Falaram, não, peraí, a república está sendo pior do que a monarquia. A gente lutou tanto por essa república, agora que a gente tem a república, vimos que não é a república que nós queremos, por favor, não aguentamos mais. O filho de Oliver Cromwell, quando estava no poder, renunciou. Acho que ele mesmo deve ter visto que, ó, não dá certo uma república aqui. Voltou a monarquia na Inglaterra, foi a restauração da monarquia na Inglaterra. E quem voltou foi o filho do Carlos I, o Carlos II. Eu não comentei lá, mas eu chamava dinastia Stuart, tá? Porque dinastia assim, né? Quando tá aquele sobrenome no poder, o pai é Stuart, passou pro filho Stuart, então enquanto estavam os Stuart no poder, chamou de dinastia Stuart. Então voltou a dinastia Stuart, que tinha começado lá com Jaime I, teve o Carlos I, né, que fez a guerra e morreu, e aí veio Oliver Cromwell, acabou com isso, mas agora quando restaurou a monarquia, voltou com a dinastia Stuart, e voltou Carlos II. Que Carlos II, para mim, parecia mais tranquilinho. Ele era de bem com o parlamento, estava ali se acertando com o parlamento, dando tudo bem, foi um governo bom. Aí depois dele veio o filho dele, o Jaime II. Eles eram totalmente sem criatividade. Primeiro, Carlos I, Carlos II, Jaime II. Não tinham muita criatividade pelo nome, mas veio o Jaime II. E o Jaime II dissolveu o parlamento, voltou com poder autoritário de novo e já estava começando a ser absolutista, tudo de novo, poder absoluto na mão dele. Ele queria todo o poder. Mas o pessoal já estava ligado, já viram que não ia dar muito bom isso daí. Então, eles resolveram fazer a Revolução Gloriosa. Chamada de Revolução Gloriosa, gente, porque foi uma revolução sem sangue, sem guerra, não precisou ter guerra nem nada. Simplesmente convocaram a filha do Jaime II, a Maria Stuart, para ser a rainha da Inglaterra, tomar o lugar do pai dela, junto com o marido dela, que era da Holanda, Guilherme de Orange. Cara, Orange, Holanda, né, mas, enfim, tudo a ver. Não dá para esquecer. E veio o Guilherme de Orange com a Maria Stuart juntos e governaram com essa Revolução Gloriosa. Mas para governar a Inglaterra, eles dois tinham que assinar a Bill of Rights. O que era a Bill of Rights? Era um documento que eles tinham que assinar, garantindo que iam limitar o poder do rei. Como?
agora seria uma monarquia constitucionalista parlamentar, ou seja, ela ia ser limitada por uma Constituição e pelo parlamento. E ali o rei, pegou o poder do rei, deu uma abaixada, cresceu o poder do parlamento, porque tudo agora o rei tinha que deportar o parlamento. Quem realmente ali vai administrar é o parlamento, mas eles têm a figura do chefe de Estado, que é o rei, mas o parlamento que vai limitar muito e administrar o Estado vai ser o parlamento, e limitar esse poder do rei. E tem a Constituição agora, lei maior. Tem que obedecer às leis. Não pode sair, escolhendo quem você quer matar, que lei você quer criar, que impostos você quer fazer. E aí isso limitou o poder do rei. E a Inglaterra continuou uma monarquia até hoje, uma monarquia parlamentarista. Tem o primeiro-ministro lá que manda em tudo real, mas tem a figura do rei também. É isso aí, galerinha. Ficamos por aqui com mais um vídeo de história. Espero que você tenha aprendido. E qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa seu like, clica no sininho, deixa um comentário. E se você quiser mais vídeos, deixa aqui embaixo. Escreve qual vídeo que você quer de história que eu gravo pra você.